Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o metabolismo energético da célula, principalmente com ênfase na chamada quimiossíntese. Mas o que é o metabolismo de um modo geral? Para a gente entender o metabolismo energético, vamos entender o que é o metabolismo. Basicamente é o conjunto de atividades metabólicas da célula que são relacionadas com a transformação de energia. Então a energia se transforma dentro da célula e dentro disso a gente vai ter o metabolismo ali para explicar todo esse processo. Então nós temos assim as chamadas reações de síntese, que é o anabolismo. Ele está construindo uma molécula, por exemplo, duas substâncias se unem formando uma só. Isso é uma reação de construção, anabolismo. Mas também a célula faz o trabalho contrário, ela faz o trabalho de destruição, de degradação, não menos importante que o anabolismo. Os dois são importantes, os dois são fundamentais nesse ponto. Nas reações de degradação, uma substância única, por exemplo, um carboidrato de cadeia longa ali, né, um polissacarídeo, ele é quebrado em moléculas de monossacarídeo menores, nesse caso, ok? Então, dentro disso, nós temos como metabolismo energético a fotossíntese, que é um processo que vai acontecer em seres e organismos que têm a clorofila, a respiração, que vão acontecer em todos eles, o processo de fermentação e de quimiossíntese, que são especiais, vão acontecer em alguns, né, em conjunto, mas eles são especiais ali no que a gente explica nesse sentido. Então, o que seria a chamada quimiossíntese, né? Vamos falar, a gente conhece muito a fotossíntese. E a quimiossíntese, o que seria? É a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais presentes no meio, só que daí sem recorrer à luz solar. Então, independe da fotossíntese, independe de ter luz no ambiente ou não, tá? A fotossíntese depende da luz, sim. Então, dentro dessa quimiossíntese, o que nós temos? Nós temos ali as ferrobactérias, as sulfobactérias e as nitrobactérias, responsáveis, respectivamente, pelo tipo de oxidação de algum produto no processo de quimiossíntese. Por exemplo, nós temos as sulfobactérias, que são responsáveis pela oxidação de compostos à base de enxofre, tá? As ferrobactérias, como o próprio nome diz, oxidam compostos de ferro, tá? E as nitrobactérias oxidam compostos aí à base de nitrogênio, tá? Todas elas estão presentes na natureza, todas são importantes, todas ocorrem frequentemente, assim como acontece a fotossíntese, assim como acontece outros processos nas células. Dentro do metabolismo de enxofre, certas espécies procariontes, ou seja, mais lá das bactérias, arqueobactérias e tudo mais, conseguem oxidar o sulfeto de hidrogênio, chamado H2S, de tubulações hidrotermais quentes. Muito bem. Metabolismo do nitrogênio. Procariontes também, que metabolizam nitrogênio, né? Inclui os fixadores de nitrogênio, nitrificantes e desnitrificantes. São ciclos, né? Que dentro do ciclo do nitrogênio elas estão presentes, fazendo esses processos de conversão do nitrogênio em condições adequadas para que a célula possa utilizar, para que a planta, de um modo geral, possa utilizar essas substâncias. As bactérias quimiosintetizantes, então, nesse caso, elas participam, por exemplo, da ciclagem do nitrogênio dentro do ciclo, né? Permite a absorção do mesmo pelas plantas, né? Facilitando. Elas fazem basicamente o adubo natural que existe, já que a planta não consegue utilizar o nitrogênio do ar, ela precisa passar por várias fases, utilizando essas bactérias para que seja feita todo o processo. Muito bem. Então, nesse vídeo nós falamos sobre o metabolismo energético, com ênfase principalmente na quimiossíntese. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Valeu!